Após os atos de 7 de setembro, marcados pelos discursos golpistas de Jair Bolsonaro em afronta ao Supremo Tribunal Federal em São Paulo e Brasília, a Corte reagiu em pronunciamento do presidente Luiz Fux, logo na abertura da sessão de quarta-feira. Ninguém fechará esta Corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. Mas as ameaças prosseguiram. Caminhoneiros aliados do presidente bloqueavam estradas na noite de quarta-feira em diferentes estados. Eles também têm o STF e o ministro Alexandre de Moraes como alvos preferenciais, encorajados pelo chefe de Estado e por falas como essa aqui. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. E é nesse contexto que o ministro Luiz Fux advertiu que o chefe do Poder Executivo pode incorrer em crime de responsabilidade, especialmente se descumprir decisões da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. O que não significa que processar um presidente, seja por crime de responsabilidade ou por crime comum, seja um caminho simples. Muito pelo contrário. Em ambos os casos, o Congresso participa da decisão. No caso do crime comum, a Câmara deve avalizar. No caso do crime de responsabilidade, o julgamento é do Senado, que só atua depois que os deputados autorizam a sua abertura. E por hora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, segue disposto a evitar esse caminho mesmo depois do 7 de setembro. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. De que forma a atuação do presidente Jair Bolsonaro nesse momento pode ser enquadrada na lei? A ameaça de ruptura ou de descumprimento de decisões judiciais por si só pode configurar crime de responsabilidade? E quais são os caminhos e obstáculos para a abertura desse tipo de investigação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o jurista Gustavo Sampaio, professor de Direito Público da Universidade Federal Fluminense. Fique com a gente. Professor Gustavo Sampaio, para a gente começar essa conversa, vamos explicar de forma bem didática, as diferenças entre os chamados crimes comuns, que um presidente da República também é possível de cometer e também é possível que seja eventualmente punido, e os chamados crimes de responsabilidade. O que os diferencia no conteúdo e também na forma como eles tramitam? A legislação penal brasileira, que é ampla, ela traz consigo o inventário dos crimes que nós conhecemos como crimes comuns. Refiro-me aqui, sobretudo, ao Código Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei 2.848,
de 1940, ainda um decreto-lei da era do presidente Getúlio Vargas, mas que está em voga até hoje, é o nosso Código Penal. Nele existe uma parte chamada parte especial. Essa parte especial prevê vários capítulos referentes a vários tipos penais: os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a propriedade imaterial, os crimes contra a organização do trabalho, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a administração pública, contra a administração da justiça. Todos esses crimes que estão previstos no Código Penal e também nas leis, vai aqui uma expressão jurídica que precisa ser dita, também as chamadas leis penais extravagantes, como a lei que define o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o tráfico de drogas, como a lei que define os crimes hediondos. Essa legislação penal nos traz os crimes comuns, que todos os brasileiros eventualmente praticam quando violam a lei penal. Mas existe uma lei federal, a Lei 1079 de 1950, que define os chamados crimes de responsabilidade, aqueles crimes praticados apenas por algumas autoridades estatais, dentre as quais o presidente da República. E nesse sentido, já que aqui nós temos que nos adstringir a figura do presidente, é o objeto do nosso debate, o presidente comete crime comum quando eventualmente infraciona a legislação penal, essa legislação penal toda a que eu me referi, ou crime de responsabilidade quando ele pratica alguma conduta proibida pelo artigo 85 da Constituição da República, regulamentado pela Lei 1079 de 1950, que especializa esses crimes trazidos pelo artigo 85 da Constituição da República. Só para exemplificar e não deixar, assim, nenhuma margem de dúvida, vejam que o artigo 85 da Carta da República, por exemplo, diz que é crime de responsabilidade o descumprimento de decisão judicial pelo presidente da República, a violação do livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e do Ministério Público, a insurgência contra a União Federal, contra a existência da União Federal, a violação da probidade na administração. Isso define crime de responsabilidade. Então é preciso separar bem o que é crime comum e o que é crime de responsabilidade, e tanto assim, Roberto e Carolina, que o juízo é absolutamente distinto. O presidente da República, quando acusado de crime comum, ele é levado a um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando ele pratica crime de responsabilidade, ele é levado a julgamento político pelo Senado Federal, que é uma casa legislativa. Mas antes, a Câmara dos Deputados precisa autorizar por 2/3 de seus membros, o início do processo por parte do Senado. E aí, objetivamente, então, professor, depois de tudo isso a que nós assistimos no 7 de setembro, que tipo de crimes o presidente Jair Bolsonaro cometeu durante os atos do Dia da Independência? Especula-se. Já há várias vozes analisando possibilidades. Há quem diga, inclusive, que não houve nenhum cometimento de crime de responsabilidade. Mas, analisando o teor forte dos discursos que o presidente proferiu ontem, inclusive alguma coisa muito preocupante, não é? Sobretudo aquele discurso proferido em São Paulo, na Avenida Paulista, que me parece mais inspirador de preocupação do que o discurso proferido em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Especula-se que o presidente, se entender que ele cometeu o crime, teria cometido o crime do inciso 2º do artigo 85 da Constituição, pelo atentado à independência do Poder Judiciário, ao dizer que o presidente do Supremo Tribunal Federal precisa, entre aspas, enquadrar, fecham aspas, a conduta de um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Ou ao inciso 7º do artigo 85,
quando o presidente diz que decisão de um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal ele não cumpre. Ali ele estaria, portanto, a violar as normas dos incisos 2º e 7º do artigo 85. Repetindo, crime contra o livre exercício dos poderes da União ou descumprimento de decisão judicial. Agora veja, essa posição ela encontra divergência entre os analistas, porque há quem diga que ele apenas falou e que por não ter descumprido no discurso uma decisão judicial, que ele não teria praticado o crime de responsabilidade. Então vocês sabem, direito não é matemática, não é ciência exata. Direito é a interpretação da norma e do fato. Então se vai ter que fazer a interpretação melhor do fato para se afirmar se houve ou não cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente. As interpretações vão divergir, mas, por hora, respondendo à sua pergunta, Carolina, a possibilidade reside nos incisos 2º e 7º do artigo 85 da Constituição da República, com reflexo da Lei 1079, que eu já mencionei, que define os crimes de responsabilidade do presidente com base no artigo 85 da República. Tem um capítulo 2º da Lei 1079, que fala sobre os crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais pelo presidente da República. É supostamente nesse capítulo 2º, artigo 6º da Lei 1079 de 1950, que está ainda em voga, que supostamente o presidente da República estaria enquadrado. Professor, eu gostaria de insistir nesse ponto sobre a fala do presidente e possíveis atos dele, sejam eles criminosos, supostamente criminosos ou não. Muita gente pode falar, quer se pegar o presidente por suas falas. Aí a gente olha nessa quarta-feira o presidente em Brasília mencionando que, abre aspas, ontem em São Paulo eu era apenas mais um. E se coloca como uma pessoa com a liberdade de expressão e que, portanto, pode falar o que bem entende. Como é que o direito interpreta essa questão da fala de uma autoridade com uma capacidade e poder de liderança e quando isso passa eventualmente a ser tratado como um eventual crime de responsabilidade? É uma excelente questão, Roberto, porque, em verdade, o presidente da República, ele nunca é mais um, em momento nenhum da investidura do seu mandato. Nós vivemos um sistema presidencialista de governo. E no Brasil, o presidente da República, ele é chefe 4 vezes. O presidente é chefe de Estado, ele é chefe de governo, ele é chefe da administração pública federal e ele é o comandante supremo das Forças Armadas do Brasil. Então ele tem uma chefia de 4 vértices. É a maior autoridade da nação. De maneira que em momento nenhum ele é mais um cidadão comum. Ele não é um cidadão comum. O presidente é o chefe do Estado brasileiro. Então é claro que a todo momento que ele fala também como chefe de Estado. O que não lhe impede, claro, de exercer a sua liberdade de expressão. Evidente que ele, como cidadão brasileiro, é protegido por essa cláusula pétrea relevantíssima do texto constitucional e que todos nós defendemos com todas as nossas forças, que é a liberdade de expressão. Apenas o presidente tem que cuidar do que diz, porque quando ele fala também como chefe de Estado. Sobretudo no dia 7 de setembro, não é, Roberto? O dia da independência nacional, em que o presidente chefia todos os atos litúrgicos de comemoração da independência. Ele comparece às solenidades de hasteamento da bandeira, desfiles militares, entoação do hino nacional. Então, é claro que ele não é um cidadão comum. Ele tem a sua liberdade de expressão, sim, mas quando ele fala aos seus eleitores diretamente, como falou ontem nos comícios de São Paulo e de Brasília, ele está também falando como presidente. Então ele tem toda a liberdade para dizer o que ele quer e pensa dentro dos limites constitucionais. Aliás, isso vale para todos nós. A liberdade de expressão, ela é irrestrita dentro dos limites constitucionais, não fora deles.
Então, o presidente, como chefe do Poder Executivo, jamais pode, seja ele qual for o presidente, não estou me referindo ao atual apenas, o presidente jamais pode se insurgir contra a independência do Poder Legislativo, que é o magno poder de representação da vontade popular na democracia, e a independência do Poder Judiciário, que é o árbitro da nação, o poder aplicador da lei e da Constituição, independência sem a qual não há Estado democrático de direito. Se o presidente se insurgir contra a independência de algum dos outros poderes, ele se insurge contra o Estado constitucional democrático de direito, e isso é qualificado pela legislação de regência como crime de responsabilidade presidencial. Antes mesmo desses atos, do 7 de setembro, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo escreveu um artigo que teve uma grande repercussão que trata de supostos crimes contra o Estado democrático. E aí ele indica que ultrapassar determinadas linhas pode configurar esses crimes. Como é que o senhor entende esse tipo de tese em relação ao que ocorre hoje no Brasil? Eu creio que o ministro Ricardo Lewandowski, como inclusive um professor catedrático de Teoria Geral do Estado, que ele é da Universidade de São Paulo, um grande jurista, e também um ministro muito ponderado, pacificador, uma pessoa de muito equilíbrio emocional, o ministro Ricardo Lewandowski está acenando para uma preocupação válida na democracia, porque o Estado democrático de direito, Roberto, é cláusula pétrea constitucional. Ele não pode ser suprimido nem por proposta de emenda à Constituição. A democracia é o alicerce do Estado Nacional brasileiro. É tudo pelo que a sociedade brasileira lutou nos anos 80 para resgatar. É o fundamento maior do direito constitucional em voga. É o regime democrático. De maneira que qualquer chefe de poder, qualquer agente político e qualquer cidadão que se insurja contra o Estado democrático de direito está praticando crime. Inclusive, existe uma coisa, Roberto, chamada mandado de criminalização, que ocorre quando uma norma constitucional, você sabe que não é a Constituição que define crime, quem define crime é a lei infraconstitucional. Quando a Constituição manda que o legislador defina uma tal conduta como crime. E há um mandado de criminalização no artigo 5º da Constituição da República que manda o legislador criminalizar as condutas contrárias ao Estado constitucional democrático de direito. E assim é. Nós temos a Lei de Segurança Nacional, nós temos o Código Penal Brasileiro, nós temos a Lei dos Crimes de Responsabilidade, de maneira que quem quer que se insurja contra a estabilidade das instituições democráticas está praticando crime e deve ser sancionado pelo Estado. Inclusive, agir contra a independência dos três poderes, imagina, a tripartição de poderes é uma pedra de toque da própria Revolução Francesa, das revoluções liberais do século XVIII. Quem quer que viole a independência de um dos poderes está violando o regime democrático. E, portanto, assiste razão ao que disse o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, quando considera que a violação ao Estado de Direito por incitação, por palavras ofensivas ou por atos comissivos ou omissivos, ela tem que ser considerada prática criminosa para que a democracia se preserve, se mantenha esse axioma maior do Estado Nacional brasileiro, pelo qual nós temos sempre que lutar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news por ataques ao sistema eleitoral. E aí, professor, para além dos crimes de responsabilidade, o presidente Jair Bolsonaro é alvo de 5 inquéritos, né? 4 no Supremo Tribunal Federal, por suspeita de interferência na Polícia Federal, suspeita de prevaricação no caso Covaxin, tem também um ataque às urnas eletrônicas e suspeita de vazamento de inquérito sigiloso na PF, e um outro inquérito no TSE por suspeita de abuso de poder econômico naquela live, né, em que ele também atacou as urnas eletrônicas. Nesses casos, qual pode ser a consequência desses inquéritos que investigam crimes comuns? Então aqui já não estamos mais falando de crime de responsabilidade, como você disse, com muita correção.
de crimes comuns. Os inquéritos são apuratórios. Como qualquer inquérito que tramita em qualquer delegacia de polícia, o inquérito é um apuratório. Ela não é uma peça de acusação, ela é uma peça de investigação de um possível fato criminoso. Possível porque não se tem a certeza naquele momento, tem-se apenas um indício. Faz-se a investigação. Como o presidente da República é a autoridade máxima da nação, Carolina, ele é detentor do chamado foro especial por prerrogativa de função. Você sabe que, pelo crime comum, o presidente da República só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele não é julgado em primeira instância, como todos nós, cidadãos comuns. De maneira que os inquéritos, as investigações sobre possíveis fatos praticados pelo presidente devem ser autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, mas tramitam na Polícia Federal. A Polícia Federal é que preside, é que transcorre todo esse apuratório e, a posteriori, esses procedimentos apuratórios são entregues a quem tem a legitimidade de acusar no Brasil, de denunciar no Brasil, que é o Ministério Público. Como o presidente tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal, ele não pode ser denunciado por qualquer promotor ou procurador da República. Ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República. Então, esses apuratórios, esses inquéritos, vão ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral, como promotor-geral da nação, é que decide se denuncia ou não denuncia o presidente da República. Agora, é bom fazer uma distinção. Você falou de 5 inquéritos, um deles instaurado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, Carolina, nós temos que fazer uma distinção. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, embora ele tenha competências criminais também e competências cíveis, ele não tem competência criminal para julgar o presidente da República. O presidente, em matéria criminal comum, o crime comum só pode ser julgado no Supremo Tribunal. Então, o apuratório determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral é especificamente para analisar abuso de poder econômico pelo presidente, eventual infração à ordem jurídico-eleitoral. Então, neste caso, a consequência no âmbito da justiça eleitoral pode ser cível, não criminal. Uma inelegibilidade, uma cassação de registro de candidatura, uma multa eleitoral imposta sobre o presidente. Mas, em relação aos outros apuratórios, a respeito de vazamento de informação sigilosa da Polícia Federal, coisas assim, o presidente pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República pela prática de crime comum ao Supremo Tribunal Federal. Mas note, Carolina, por último, neste caso, como o presidente da República goza de imunidade pela Constituição e de certas proteções processuais por ser presidente, para que a denúncia tenha transcurso no Supremo Tribunal, para que o Supremo Tribunal Federal possa processar e julgar o presidente, isso dependerá da autorização de 2/3 dos deputados federais na Câmara dos Deputados. Isso no caso de crime comum. Agora, sempre lembrando que a chance de o presidente ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal é muito pequena sempre, qualquer que seja o presidente, porque se ele tiver o apoio da Câmara dos Deputados, a Câmara não confere autorização para que ele seja processado no Supremo Tribunal Federal. Professor, para a gente encerrar, a gente conversou recentemente aqui com o senhor mesmo no Ao Ponto sobre a Lei de Segurança Nacional. De forma surpreendente para alguns, aliás, o presidente não vetou a integralidade do texto, fez um veto ao tema da disseminação de fake news dentro do contexto dessa nova legislação. Em que medida o senhor avalia que esses discursos proferidos no 7 de setembro, de alguma forma podem ser entendidos como o presidente produzindo provas contra si mesmo, já considerando o que está previsto na nova legislação, na Lei de Defesa da Democracia? Ótima pergunta, Roberto, porque o direito penal é o patamar máximo de repressão do Estado brasileiro. O patamar máximo de repressão legítima do Estado brasileiro é a ordem jurídico-penal. Então, o direito penal, num Estado democrático garantista, como deve ser, ele é contornado de princípios. Um dos princípios, o da irretroatividade da lei penal.
A lei penal só se aplica aos fatos ocorridos sob sua vigência. Então, o presidente da República sabe que a nova Lei de Segurança Nacional ainda não está em voga, porque ele vetou uma parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, aliás, um bom projeto de lei aquele, da nova Lei de Segurança Nacional. Lamento que o veto tenha sido apresentado, mas ele tem o direito constitucional de vetar como presidente. Ele vetou alguns artigos, e entre esses artigos, um que transforma em crime a promoção e o financiamento das notícias falsas. O Congresso Nacional tem a prerrogativa de derrubar o veto. O Congresso Nacional poderá, por maioria absoluta em escrutínio secreto, derrubar o veto do presidente ou não derrubá-lo. Mas enquanto isso não ocorre, nós não temos uma nova lei. Compreende, Roberto? Nós não temos uma nova lei. A lei não está em voga ainda. Então, qualquer conduta praticada no momento não é alcançada pela nova lei. Pode até ser alcançada pelo Código Penal Brasileiro, pela Lei dos Crimes de Responsabilidade, como nós já conversamos no diálogo de hoje, mas não pela nova Lei de Segurança Nacional. Pode ser alcançada até pela antiga Lei de Segurança Nacional, Roberto, a Lei 7.170 de 1983, porque se a nova lei não entrou em voga, a lei anterior não foi revogada. Mas, em relação à nova Lei de Segurança Nacional, só serão alcançados por ela os atos praticados sob sua vigência. E o processo legislativo no Brasil, em um Estado democrático de direito, ele tem várias fases: iniciativa, discussão, votação, com a respectiva aprovação ou não, sanção ou veto, promulgação e publicação. Enquanto a lei penal não está publicada, ela não produz efeitos sobre a vida de todos nós. Então, esses atos de ontem, do Dia da Independência Nacional, não serão alcançados pela nova Lei de Segurança Nacional, porque ela não está em voga ainda neste momento. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigada, professor. Um abraço. Eu que agradeço, meu caro Roberto, minha cara Carolina, pela oportunidade desta conversa e que sejamos todos sempre defensores da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Bom trabalho a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.